Até agora, papai, nós adoramos ao Senhor, glorificamos ao Senhor da face da terra. Meu Deus, entoando louvores ao nome do Senhor, glorificando e exaltando o nome do nosso Deus. Mas neste momento, Pai, o Senhor tem preparado uma palavra ao nosso coração. Aqui quem está reunido nesta casa, neste lar, veio para adorar o Senhor e ouvir da parte do Senhor uma palavra revelada. E é o Senhor que a revela ao coração do teu servo, e é Ele que vai ministrar, meu Deus, nesta oportunidade para a nossa vida. E todos quanto ouvem nesta noite, usa Ele uma vez mais, direciona Ele, papai, dentro da tua palavra, usa Ele e dá liberdade em nome do Senhor Jesus. É o que eu te peço, Pai, uma vez mais, e agradeço pela bondade e a misericórdia do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus. Amém. Glórias a Deus. Eu quero saudar a igreja na paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Amada igreja, vamos para adiantar, mas as horas se avançam. Nós vamos estar lendo abra sua Bíblia no livro de Joel, capítulo 2. Joel, capítulo 2, fica, glórias a Deus, glórias a Deus. Joel, depois de Oséias, glórias a Deus. Antes de Zacarias, tem pessoas que já abrem direto no livro de Joel. Aleluia, Jesus. Tem gente que tem uma facilidade para manusear a espada do Espírito. Joel 2, versículo 12 até o 14. Glórias a Deus. Joel 2, versículo 12 até o 14. Glórias a Deus. Para adiantar, mas já vou lendo. Versículo 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, e isso com choro, e com pranto, e rasgai o vosso coração, e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor, vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, é tardio em irar-se, é grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjar e libação para o Senhor vosso Deus. Pode se assentar, amada igreja. Aleluia, Jesus. Amada igreja, eu recebi o convite para estar pregando aqui no mês passado. Aí Deus fez um rebuliço, mudou. E daí já veio um outro pegar no meu lugar. Daí quando fui dessa vez, o pastor falou, olha, dessa vez você vai pregar lá a palavra de Deus. Mas na verdade, a gente tem um costume, amada igreja, de falar, o pastor me deu a oportunidade. Na verdade, não é o pastor que dá a oportunidade, é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não quiser, não vai ter oportunidade. É o Espírito Santo que prepara o coração, o dia. Tudo é obra do Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Amém. E eu estava sentando, eu orei a Deus, Deus coloque no meu coração uma palavra para estar pregando para a igreja. Eu sei que aqui tem gente aqui que talvez tenha um conhecimento bem muito mais do que eu. E dentro da igreja presbiteriana temos bons obreiros que manuseiam
a Bíblia muito bem, e prega muito bem, e tem bom testemunho. Amém, E Jesus. quem sou eu? Glória a Deus. Às vezes eu sinto assim, aquele rapaz que chegou depois da janta. Mas tá bom. Mas eu estava sentado ali, amada igreja. Eu orei a Deus, Deus preparou uma mensagem para esta noite. E eu sentado ali, e eu acredito que Deus vai edificar muita gente aqui neste culto, nesta noite. Amém. No ano de... Estava sentado ali, Deus colocou no meu coração para falar para a igreja pela segunda vez. No ano de 75 para 76, na minha casa, nós éramos 9 irmãos, tudo molecadinha. Um tinha 5, outro tinha 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aquela molecada. Meu pai era alcoólatra e ele vivia para o mundo. O que ele ganhava era para bares. Quem conhece aqui, bebum, sabe como que é. A pessoa é até honesta, vive em honestidade, mas é só ganhar um dinheiro, corre atrás da bicharada, da onça, do tatu. Não é assim, irmão? Irmão aqui. Oi, irmão, missionário Júlio César. Ajuda eu aí, irmão. As pessoas, meu finado meu pai, era só pegar um dinheiro, ele já mexia com uma bicharada. Era com o tatu, era com a oncinha, e assim por diante. Com o pitu, quem conhece pitu aqui? Tatuzinha, oncinha. E finada minha mãe, ela batalhava, sem emprego, carteira registrada, sem trabalhar para ninguém. E ela, às vezes, pegava uma roupa para passar, uma roupa para lavar. Às vezes ela comprava pão e revendia o pão. Ela comprava um saco de 50 pão e ela saía vendendo aquele pão. Comprava por 50 e vendia por 55. Já dava para comprar uma quirela, dava para comprar um fubá. E ela levava aquilo para nós almoçar. Mas aconteceu que no ano de 75, ela adoeceu. E a gente recebeu a notícia. Olha, sua mãe morreu. Nós era pequenininho, não sabia de nada. Aquela molecada dentro de uma casa. A casa não era nossa. Quase não tinha nada, acho que tinha um banco, tipo desses que as irmãs estão sentadas aí, fogãozinho a lenha. Era uma pobreza mesmo. E minha mãe morreu. A prefeitura deu um caixão, foi feito lá o sepultamento dela. Aí ficou aquela molecada dentro de casa, sem o que comer, sem nada, a gente não sabia que tinha que procurar assistência social, a gente não sabia o que fazer. A molecadinha toda assim, como é que fala? Tipo abestalhado, bobinho, sem instrução. Aí veio uns tio meu de Cascavel, veio em Moarama. A gente morava perto da saída de Chambré ali, tinha uma serraria acima. Eu tinha ali até uma zona, mas morava pertinho da zona. Aí meu tio viu aquela molecada, ele falou, vou levar esse bonitinho embora. Levou o mais novo. E aí nós ficou em 8 moleque. Aí teve 2 que falou assim, eu vou para Londrina. 2 moleques, pegou aí uma calça, uma camisa cada um, não tinha mais do que isso. E saiu pegar carona para ir para Londrina. E eu arrumei um serviço no Parque de Exposição em Moarama. E assim que teve a exposição, a primeira exposição agropecuária em Moarama, festa de rodeio, dali eu já fui para Paranavaí, Campo Grande e em Minas Gerais. E eu fui rodar o mundo. Criança de tudo, rodando pelo mundo. Aí depois eu fiquei sabendo que os 2 mais velhos foram embora para São Paulo. Um foi para um lado, outro foi para outro, e a família
Assim que a minha mãe morreu, acabou a família Cardoso. Família Cardoso acabou. Os tempos foram passando. Eu não tinha mais esperança de um dia rever a minha família, meus irmãos. Acabou a família. E aí eu viajando para esse mundo afora, aí eu falei, sabe de uma coisa, eu vou tentar a vida em São Paulo. Aí no ano de 88, já tinha crescido, já entrava na fase adulta, e no ano de 88, eu arrumei emprego de segurança de uma indústria, e ali eu ficava com o radinho ligado a noite toda, escutando o Zé Beto, Oswaldo Bitinho, música sertaneja. E um dia lá, eu escutei alguém falando no rádio, olha, Deus quer mudar a sua sorte, Deus quer mudar a sua vida, mas você precisa fazer alguma coisa. Deus, ele só pede uma coisa. Eu, às vezes, até tenho brincado com o irmão Emerson, os irmãos da igreja presbiteriana. Aquele pastor, ele falava, olha, Deus só pede uma coisa para você. Só crer, C-R-E, é uma senha. Deus vai mudar a sua vida. Mas eu não tinha esperança mais de ter a minha família, de ver meus irmãos. Nove irmãos. Dos 9, uma era uma menina. Foi adotada por uma família lá em Tapejara. E lá ela ganhava comida, e ela falava... Ela hoje ela conta, eu fui para lá porque lá pelo menos eu tinha onde dormir e tinha comida. E aí voltando lá para São Paulo, eu escutei, olha, Deus, ele quer mudar a sua vida. E aí eu, ouvindo aquilo, eu pelejava, mas aonde que essa igreja? O programa terminava. No dia seguinte eu ligava o rádio e ficava ali, mas cadê aquele homem? Não vai vir? Aí quando era meia-noite ele aparecia 5 minutos na rádio Record e ele falava, você que está triste, você que parece que não tem mais solução para a sua vida, Deus quer mudar, Deus vai salvar a família. Deus tem promessa de salvar a família. E ali eu consegui anotar o endereço e fui para a igreja. E ali eu fui para a igreja, num domingo, 3 horas da tarde. Estava lotada, parecia que tinha umas 5.000 pessoas. Eu nunca tinha entrado num lugar com tanta gente. E ali naquela igreja ali, quando terminou ali a pregação, o pastor falava, olha, Deus vai, glórias a Deus, Deus vai mudar a sua vida, vai restaurar tudo, só crê. Você que quer mudança na sua vida, você quer um milagre na sua vida, e só Deus faz milagre, venha aqui na frente. Aí eu olhei e vi várias pessoas indo, e eu pensei assim, não, porque se os outros estão indo, por que eu não? Eu não tenho nada a perder mesmo. Eu sou, pelo contrário, eu sou um perdido. Sou perdido no meio da multidão. E ali eu fui. Quem quer aceitar Jesus? Em primeiro lugar, você tem que aceitar Jesus para Deus abençoar você e sua família. E levante a mão, eu levantei a mão. E aquele pastor, ele fez uma oração. E aí ele cantava aquele hino. Eu venho como estou. Eu venho como estou. E ali eu chorava. Eu vi ali todo mundo chorando. E ali eu aceitei Jesus. Passou um ano.
não foi fácil, passou o primeiro ano, indo para a igreja. Aleluia, Jesus. De domingo eu ia em 3 cultos, eu ia 7 horas da manhã, meio-dia tinha outro culto, eu ia, à noite tinha outro e eu ia. Tinha vezes que eu brigava com o pastor pregou salvação de manhã cedo, de João 3,16, de novo. Ele falou, não, é que o culto que já foi feito para a turma de cedo, a gente repete, sabe? Eu falei, tá bom, eu não queria perder culto. Aí passou um ano, apareceu um irmão. Depois apareceu outro. E os irmãos foi aparecendo, irmão. Os irmãos foi aparecendo. Aí apareceu minha irmã. Ela falou, também vim para São Paulo. Eu estou contando aqui, emocionado. Glória a Deus. Que eles não sabem que eu Aleluia. pedia para Jesus salvar eles. Glória a Deus. Aí hoje, tem uma irmã que é pastora lá em Barueri. Aleluia, Jesus. Tem uma cunhada que era mãe santa. Ela abriu uma igreja em Barueri. A única que tem um programa de rádio em Barueri, programa de evangelismo, todo dia, 5 horas da tarde, ela no começo ela vendia bolo, juntava dinheiro. Para que isso? Para que isso, missionária Sandra? Não, é para pagar a mensalidade da rádio. Aleluia. Glória a Deus. E ela batalhou, ela tem uma hora todo dia lá na rádio. Glória a Deus. O irmão mais velho, que era o mais duro de coração, aceitou Jesus. Hoje é presbítero. Maravilha. Glória a Deus. E as cunhadas, tudo, da mulher dos meus irmãos, tudo foram aceitando Jesus. Vencendo vem E Jesus. Deus Aleluia. abençoou, a família foi abençoada. E a palavra de Deus, por exemplo, para adiantar um pouco, no livro de Atos 15, Atos 16, 30, 31, a palavra de Deus fala, o carcereiro ia se matar, houve um terremoto no presídio onde os apóstolos estavam presos, Paulo e Silas estavam presos, houve um terremoto, e o carcereiro pensou que todo mundo tinha fugido, e o carcereiro ele ia se matar, e os apóstolos falaram, não faça isso, nós estamos aqui, mas não fugiu. É verdade. E o que eu faço para alcançar a salvação? E Paulo e Silas respondeu, creia no Senhor Jesus Aleluia. e será salvo você e a sua família. Glória ao Rei. E aquela família do carcereiro é igual a minha família, igual meus irmãos. Família do carcereiro, a Bíblia fala que ele aceitou Jesus, ele foi salvo, e a família também, logo em seguida, todos se batizaram. Aleluia. Então, hoje eu posso falar, meus irmãos, eles conhecem a palavra de Deus, foram evangelizados, sabe o que deve fazer. Então, amada igreja, existe para nós uma esperança. E voltando aqui agora, vou sair um pouco do testemunho. A palavra de Deus, ela fala nesta noite. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, com jejuns, com choro, com pranto, rasgai o vosso coração, não os vossos vestidos, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, é compassivo, é tardio em irá, é grande em beneficência, e arrepende do mal. Aleluia, glória a Deus. Quem sabe se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção. Deus, Ele quer abençoar cada um de nós. Amém. Mas interessante que
Eu fiz um rascunho fazendo uma pergunta. Nós hoje temos a oportunidade de escolher o que nós queremos para o nosso futuro. Nós quer o plano de Deus ou nós quer o plano de Satanás? Satanás, ele tem um plano. Ele tem um plano de levar a maioria possível para o inferno, que ele já está condenado. E ele quer levar o máximo que ele puder. Mas nós, igreja, nós é um povo privilegiado. Nós temos a oportunidade de escolher o nosso destino final, eterno. Eu vou te falar que a vida é feita de oportunidades. As oportunidades vêm até nós, é nós que escolhemos se nós quer ou se não quer. A vida é feita de escolha. Eu lembro que Deus, ele fala, ele continua falando através da palavra dele. Eis que eu ponho diante de vocês a vida e a morte. Escolhe a vida. Eu quero autorizar aqui o missionário Júlio César, presbítero Emerson. Se eu falar alguma coisa aqui que não condiz com a Bíblia, pode levantar aí e refugar na hora. Tá bom, irmãos? Só para os irmãos terem uma ideia que aqui não tem mentira não, aqui é palavra. Então Deus, ele falou, eis que eu ponho diante de vós a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Então é nós que escolhe, não é Deus, é nós. Aí Deus, ele fala, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção. Aí o infeliz, ele vai e escolhe a maldição. O infeliz, em vez de escolher a vida, ele vai e escolhe a morte. Aí Deus, ele fala, eis, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. Aí o cara vai e escolhe a outra porta. Em vez dele escolher a porta verdadeira, que é a porta da salvação, que é Jesus. Então a vida é feita de escolhas e troca. Se nós escolher bem, vai ter a consequência dessa escolha boa. Se nós escolher mal, vai ter a consequência. Amém, igreja? Amém. Então, vai ter a consequência. Em tudo tem as consequências. Mas é interessante, amada igreja. A palavra de Deus nos fala que no Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Aí quando a gente dá uma mergulhada na nova aliança, a gente vai ver que Jesus é o verbo palavra que encarnou, se fez carne e habitou entre nós. E a gente vê ele dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Já foi falado aqui nesta noite. Sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Então quem ilumina nós é Jesus. E uma das coisas interessantes, quando Jesus começou o ministério dele aqui na terra, a Bíblia no livro de Isaías fala, no livro de Isaías 61 diz, eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, para pregoar o ano aceitável, o dia do Senhor, a pregoar para libertar os cativos. E aí é interessante que quando Jesus, ele começa o ministério dele, em Lucas 4,18, a primeira leitura de Jesus para a igreja. Jesus leu Isaías, primeira leitura de Jesus pregando aqui na terra, Isaías 61, Lucas 4,18. E não para por aí. O Senhor falou, eis o dia aceitável do Senhor. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o ano aceitável, o dia aceitável. E a gente vai ver, amada igreja, que a igreja de Jesus, quando ela começou aqui na terra, Pedro fez a primeira pregação.
Mais de 3.000 almas se converteu, aceitou o Senhor Jesus. E uma das coisas que Pedro falou que condiz com o texto que eu li nesta noite, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. O apóstolo Pedro, ele falou assim, arrependei-vos. Isso lá no começo da igreja primitiva. Arrependei-vos e sejam batizados para cancelamento dos vossos pecados. Aí um pouco mais na frente, Atos 3:19, o apóstolo Pedro, ele volta a dizer, arrependei e convertei. Porque muita gente arrepende, mas não se converte. Muita gente está na igreja há 10, 20, 30 anos. Vem cá, você já aceitou Jesus? Eu já. Mas o irmão, por que o irmão não participa da ceia? Por que o irmão ainda não foi batizado? Porque ele ainda não se converteu. Arrependeu, mas não se converteu. O apóstolo Pedro disse, arrependei e convertei. Está ligado? A conversão da pessoa tem que haver o arrependimento e a conversão. Senão não vale. Deus não aceita. E é interessante. Oh, Deus, fala. Aconteceu um fato muito interessante em São Paulo. Um rapaz, mendigo, já estava assim, sabe como que é o mendigo, né? Ele fica 1 ano, 2, 3 sem tomar banho e ele chega. E ele chegou perto de um rapaz que estava vendendo cachorro quente. Quem conhece cachorro quente aqui? Aleluia. Ninguém, só 2. Aleluia. E aí ele chegou lá perto e falou assim, eu estou com fome, me arruma um cachorro quente. Me arruma um cachorro quente para mim. Eu estou com fome. E o rapaz ali que vendia cachorro quente falou, não, eu não vendi nenhum ainda. Aí eu vou dar um de graça para você. Aqui não tem cachorro quente para dar de graça, não. E ele ficou ali, olhando, ali aquela salsicha cozinhando ali, os pão, ali a maionese, ele vendo ali, ele chegava, né, lamber o beiço ali, com vontade ali, né, de olho ali naquela salsicha e nada de ganhar. Aí o rapaz falou assim, você não vai sair não, filho? Você vai ficar aqui em cima? Ele falou, não, eu vou ficar aqui, pode ser que mais tarde, a hora que você for embora, pode ser que mais tarde sobre um pão, vai que você me dá. Aí o rapaz falou, sabe de uma coisa? Eu vou fazer um para você. Eu vou fazer um cachorro quente para você. Você quer uma salsicha? Ou 2 salsichas? Não, uma salsicha tá bom. Pôs uma salsicha dentro do pão. Pôs maionese, você quer batata palha? Quero. Quer maionese? Quero. Quer uma saladinha de tomate com cebola? Quero. Caprichou ali no cachorro quente e deu pro mendigo. Ô filha, toma. Tá bom? Tá bom assim? E o mendigo ficou todo contente com aquele cachorro quente. E ele tinha uma pedra lá que dava para ele sentar. E ele foi ali sentar naquela pedra. Glórias a Deus. E ele sentou ali. E ele meteu a mão dentro do pão. Ele abriu o pão e tirou a salsicha. E o rapaz que deu o cachorro quente estava olhando para ver, né, como queria comer o cachorro quente. Ele pegou a salsicha e deu para o cachorro. Tinha um cachorrinho velho lá junto com ele, ele deu para o cachorro engoliu a salsicha inteira. O rapaz do cachorro quente, ele falou, por que você fez isso? Se eu soubesse disso, você ia fazer isso, eu não tinha dado. Ah, você deu a salsicha para o cachorro? Ele falou, eu dei essa salsicha para o cachorro, porque esse cachorro, onde eu estou, ele está junto comigo. Ele é meu melhor amigo. Por isso que eu dei o melhor pedaço para ele e fiquei com o pão. Eu dei o melhor pedaço, que é a salsicha, porque ele é meu amigo. Para o meu amigo eu dou o melhor.
E com Jesus não é diferente, igreja. O melhor pedaço que nós podemos dar para o nosso melhor amigo, e não só amigo, e Senhor nosso, Deus nosso, Deus, ele pede o coração, com alma e espírito, e por inteiro. De tudo que você tem, guarda o seu coração para Deus. Glória a Deus. Por inteiro. Deus, ele quer o coração. Sabe que nós está disposto a fazer igual o mendigo deu o melhor pedaço para o cão. Aí nós não podemos dar o melhor de nós para Deus, que é o Criador. É Ele que dá o ar que nós respiramos, é Ele que dá vida, é Ele que dá saúde, é Ele que abençoa a família, é Ele que nos abençoa, tudo é Ele. Ninguém recebe nada se do alto não for dado. Aleluia, Pai. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, ela fala: convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejum, com choro. Hoje é difícil uma pessoa aceitar Jesus e chorar. As coisas estão ficando difíceis. Mas, amada igreja, a palavra de Deus, ela nos fala, esse dia eu estava falando lá na Vila Rural, em culto lá, a palavra de Deus nos fala que nós estamos vivendo na última hora, no relógio de Deus, no calendário de Deus, e estamos na última hora. Eu estava lendo aqui a palavra de Deus, meditando: Senhor, fala no meu coração, coloca uma palavra para falar lá para a igreja, e vinha no meu coração de passar para a igreja. Deus, ele falou: olha, vou mandar na terra uma fome. Não é fome de comida. Vou mandar uma fome na terra. Não é sede de água, não é falta de comida, não. Eu vou mandar fome da palavra. E a palavra de Deus fala em Amós 8:11, que as pessoas vão andar de mar a mar. Vai estar procurando de navio. As pessoas vão estar andando em todo canto do mundo, querendo, buscando, ver se acha a palavra de Deus, e não vai ter. Aí hoje nós temos com abundância. Glória a Deus. Se os irmãos aqui permitir, nós poderíamos varar a noite aqui. Eu ficaria aqui até meia-noite falando de Jesus. Depois o missionário Júlio César. Depois as missionárias que estão aqui presentes. Depois o presbítero. Nós ficaríamos aqui. Hoje nós temos com abundância. Mas vai chegar um dia que vai acabar. Vai acabar, não vai mais ter a palavra de Deus no mundo. A palavra de Deus fala que Deus vai tirar. Então, amada igreja, nós temos hoje a oportunidade. Glória a Deus. Amanhã pode ser muito tarde. Interessante que a palavra de Deus fala em Malaquias 3:18, que naquele dia vereis de novo a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, aprendei de mim e tomai sobre vós o meu jugo, que é leve e suave. Meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Aprendei de mim, aprendei de mim. O Senhor, ele convida nós a aprender dele. No livro de Isaías 55, verso 6, a palavra de Deus fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aí hoje tem uns cristãos malandros que ele fala assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Aquele ladrão lá na cruz, ele foi salvo e não foi nem preciso frequentar a igreja. Eu, na hora da minha morte lá no hospital, mas na hora da morte eu também vou aceitar Jesus e vou ser salvo. A palavra de Deus fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode. Vai haver um minuto da sua vida, de repente você vai para o hospital, de repente vai eu, enfim, a pessoa de repente vai para o hospital, aí o médico fala: vai ter que passar por uma cirurgia, te dá uma injeção aí de sossega-leão, uma anestesia, e você não vai lembrar mais nada. E não sabe se vai acordar. O médico, ele não sabe se a pessoa vai acordar ou não.
ela fica inconsciente. Então a chance de se converter a Deus, se voltar para Deus, se converter mesmo de todo o coração, com jejum, com choro, a oportunidade agora. A gente não pode esperar, não, a hora que eu estiver lá no hospital, a hora que eu souber que o médico estiver falando que não tem mais jeito, daí eu aceito Jesus. Isso, a Deus ninguém engana. A palavra de Deus fala, Deus ninguém engana. A gente vê aquele ladrão lá na cruz, Lucas 23, 39 até o 43, a palavra de Deus fala que Jesus estava ali no meio de dois ladrões. A gente fala ladrão, mas eram dois criminosos. E um deles zombava de Jesus. Aí o outro falou, não, isso por volta de meio-dia. Olha, nós está aqui na cruz porque nós merecemos, mas ele não. E esse ladrão da direita, Jesus viu um coração quebrantado. Jesus viu que ele reconheceu que ele é o Salvador, que o reino dele é de cima. E esse ladrão, ele olha para Jesus, é por volta de meio-dia. A Bíblia fala que era na hora sexta. E Jesus ali no meio daqueles dois malfeitores, Jesus sabia a hora que ele ia morrer. Jesus sabia que às 3 horas da tarde ele ia morrer. Mas quando foi meio-dia, um dos ladrões, dos malfeitores, falou, Senhor, lembra de mim quando entrares no teu reino. Lembra de mim. Jesus, igreja, a Bíblia não fala, não dá detalhes, mas pelo que Jesus fez por aquele homem, Jesus viu ali um homem arrependido de verdade, de fato, porém ele não expressou. Mas Jesus, ele conhece o coração de cada pessoa. Quando a pessoa realmente está arrependida, ainda que ela não demonstre. E Jesus olhou para aquele homem do lado dele ali e ele falou, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Os dois tiveram a oportunidade da salvação. Aí tem gente que fala assim para mim, mas Deus vai separar o joio do trigo, vai levar uns para o céu e o outro vai ser castigado no inferno. Não, vai para o inferno quem quer, quem escolheu ir para o inferno. A vida é feita de escolha e troca. Então quem escolhe o céu, Jesus fala, entrai pela porta, eu sou o caminho. Quem quiser salvar a sua vida, negue-se a si mesmo e venha e siga-me. Isso é uma condicional. Você quer salvar a sua vida? O que você está fazendo para que Deus te salve? O que você está fazendo? O Salvador Jesus, Deus mandou Jesus vir aqui no mundo como cordeiro, como Salvador. Vai lá para salvar o meu povo. Quem tiver ouvido vai ser salvo. Quem não quiser também, ó, não quer ser salvo. Quem quer? A salvação é para quem quer. Então o Senhor Jesus, ele veio aqui, deu a nós a oportunidade. Esse ladrão aqui na cruz, ele não era melhor do que o outro, mas foi salvo porque ele usou a oportunidade. Hoje eu tenho oportunidade de obedecer a Jesus. Você tem a oportunidade de agarrar com Jesus. Jesus, seja o meu Senhor, seja o meu Deus, seja a minha rocha, minha fortaleza. Meu Deus, me ajuda a te servir na beleza da sua santidade. Meu Deus e meu Pai, me liberta, tira toda a idolatria, toda a feitiçaria, tira o coração de carne, tira o coração de pedra. E nós que temos que tomar essa decisão de falar com Deus. Deus me ajuda, me dá uma direção. Então Deus, amada igreja, Ele espera que a gente escolha. Quem quiser salvar a sua vida, negue-se a si mesmo e venha e siga-me. Interessante que a Bíblia fala que aquele que está em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Isso está em Romanos 8:1. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então Deus, ele tira
a condenação, o jugo, e passa a dar um jugo leve, suave, para quem está com Jesus. Por isso é importante se arrepender de todo o coração, converter, mas converter a quem? Ao bastião, ao serafim? Não, é se converter a Cristo. Jesus é o único que veio no mundo trazer salvação para nós, o único que provou que nos ama de verdade, dando a vida dele por nós lá na cruz. E amada igreja, a palavra de Deus, ela nos fala que pela graça nós é salvo. Graça é um favor que Deus faz para quem não merece. Talvez você está aqui, talvez pela primeira, segunda, terceira, quarta vez. A palavra de Deus fala, pela graça vocês é salvo. O que é ser salvo por graça? Ninguém merece ser salvo. Ninguém. Pela lógica da Bíblia, todos merecem ir para o inferno. Todos merecem. Eu costumo falar, amada igreja, que muita gente vai estar lá no inferno e vai estar falando um para o outro. E vai estar falando um para o outro. Meu irmão Júlio César, eu não matei nem roubei. E estou aqui, sendo atormentado nesse fogo. E eu não sei até quando que eu vou ficar aqui. Eu não matei nem roubei. Eu era uma pessoa boa. Era boa, mas não quis nada com Deus. Deus deu oportunidade. Deus deu chance. Deus chamou. Venha. Vinde a mim todos. Mas ele não quis dar ouvido. Foi rebelde. Foi coração duro. E preferiu seguir o conselho dos ímpios. E aí muita gente vai estar lá no céu. Aleluia, Jesus. E vai falar assim, irmão, Poderoso é eu o estou nosso aqui, Deus. mas eu era uma fera lá na terra. Só que eu aceitei Jesus. E ele cancelou a minha dívida. Glória a Deus. Ele cancelou meus pecados. Ele me purificou com o seu sangue carmesinho. Hoje eu estou aqui, não por merecimento, eu estou aqui pela graça de Deus. Aleluia, a graça me alcançou e eu fui lavado e remidos. Então, muita gente vai estar lá no fogo eterno porque escolheu ir para esse local. Tem muita gente que está lá, irmão. Tem muita gente que vai ser condenado ao inferno porque foi enganado por Satanás. Foi enganado? Deus vai fazer um juízo justo. E se realmente a pessoa não ouviu, se ela realmente não teve oportunidade, aí Deus vai tratar ela diferente. Vai ser um julgamento diferenciado. Mas aqueles que tiveram a oportunidade e endureceram o coração, a Bíblia fala, quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Dê ouvido à palavra de Deus. Hoje nós temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E para finalizar, a Bíblia fala que se alguém vem pregar uma outra mensagem aqui na terra, ainda que seja anjos vindo do céu, Gálatas 1, 6 até o 9, se alguém vem pregar uma outra mensagem, um outro evangelho, é anátema, é maldito, ainda que seja anjos vindo, é para não receber, não receba. O evangelho, amada igreja, é a última palavra de Deus para a humanidade. Estamos vivendo na última hora de Deus na terra. Estamos vivendo nos últimos dias do plano da graça na terra. Estamos vivendo, amada igreja, nos últimos tempos. E a Bíblia Sagrada fala que o Evangelho será anunciado em todo o mundo. O Evangelho é a última mensagem de Deus para a humanidade. É a última, não vai ter eu estou esperando um anjo vir falar comigo. Não, o anjo já está falando com você nesta noite. Glória a Deus. O anjo do Senhor já fala com você nesta noite. A oportunidade é hoje. Amanhã é muito tarde. Tem um hino que eu gosto demais, mas para não ficar muito tarde, uma outra vez a gente vai estar cantando aqui, vai pedir aí para o irmão missionário Itamar aí, o presbítero Itamar que está cantando aí. Tem um hino que diz, amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo quer te salvar. Muita gente, se eu contar aqui, a igreja talvez não vai nem acreditar. Sabe quantas pessoas morrem por dia sem Jesus no mundo?
Sabe quantas pessoas morrem por mês no mundo sem Jesus? É muita gente partindo. Não, e o pior é que muita gente está partindo sabendo que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O evangelho está sendo anunciado. Eu andava lá em São Paulo, lá, dentro do trem, o Davi está aqui, não vai deixar eu mentir. Quem já morou lá em São Paulo sabe como que é. Dentro do trem você encontra mulheres, 4 horas da manhã, dando folhetinho. Igual o missionário Júlio César. Dentro do trem, os crentes fazem culto lá em São Paulo, dentro do metrô. Você vai na Praça da Sé, tá cheio de gente falando de Jesus, tá cheio de gente cantando ali, tocando sanfona, é culto para todo lado. A cidade de Barueri tem 2.000 igrejas evangélicas, Osasco tem 2.200, onde eu morava tinha 580 igrejas evangélicas. Aleluia. Todos anunciando de Jesus, e o povo está aí, ó. Verdade. O povo está aí. Então a oportunidade de salvação é agora. Aleluia, Jesus. A salvação, a Bíblia fala que não existe salvação em nenhum outro, só Jesus. Espírito Santo da Só verdade. Jesus tem salvação para a humanidade. Aleluia. E eu quero fazer um apelo aqui nesta noite. Se alguém aqui até hoje não tomou uma decisão na sua vida de fazer o que está na Bíblia, é Deus que fala, não é eu que escrevi, não foi o pastor Daniel que escreveu, foi Deus. Convertei-vos de todo o vosso coração, convertei-vos ao Senhor, porque Ele é rico em misericórdia. Glória a Deus. Deus, Ele tem misericórdia. Ele quer perdoar seus pecados, as suas falhas. Ele quer escrever. O maior prazer de Jesus é escrever com a caneta. Jesus tem uma caneta de ouro lá no céu. O prazer dele é colocar teu nome lá no livro da vida. Lá na Bíblia Sagrada, Apocalipse 20:15, lá fala que aquele que não foi achado, seu nome escrito no livro da vida, foi para o fogo. Então é importante que Jesus coloque teu nome no livro da vida, mas Ele só coloca se você se converter de verdade, se arrepender e se converter de verdade. Eu quero fazer um apelo aqui. Se até hoje você ainda não teve coragem de aceitar Jesus, ô pastor Valderlei, eu quero aceitar Jesus, eu quero seguir esse Deus que você falou nesta noite, esse Deus de misericórdia, de bondade, que está pronto a perdoar, a me purificar de todo pecado, salvar minha família. Deus quer salvar a sua família. Aquele que você pensa que não tem mais jeito, Deus vai, aonde ele estiver, vai trazer ele. Ele pode estar lá no Piauí, ele pode estar lá no Amazonas, ele pode estar no Mato Grosso. Deus vai salvar a sua família. Acredite, crê somente. Crê somente. Então, se você quer tomar uma decisão, nós vai estar orando por você. Nós vai estar orando por você. Eu quero convidar a igreja, a todos aqui, se colocar de pé. Glória a Deus. Alguém aqui nesta noite, alguém aqui que ainda não aceitou Jesus. Pastor, eu quero aceitar Jesus. A Bíblia fala que aquele que aceitar Jesus, confessar diante da igreja, aquele que aceitar diante da igreja, a igreja testemunha, será salvo. Crê no Senhor Jesus, será salvo. A Bíblia tem uma promessa. Alguém aqui nesta noite, pastor, eu quero. A mensagem falou no meu coração, pastor. Eu quero. Alguém aqui está disposto? Eu quero seguir Jesus. Eu quero ter a salvação da minha alma. Alguém está disposto aqui nesta noite a se render de fato e de verdade ao Senhor Deus da misericórdia, o Deus de bondade, o único que salva? Alguém está aqui disposto nesta noite? Todos aqui já aceitaram Jesus? Todos aqui já aceitaram Jesus? Para finalizar, eu vou deixar mais uma palavrinha aqui, bem pequenininha, para você nunca esquecer. Você pode entrar no céu doente. Você pode entrar no céu sem dinheiro. Você pode entrar no céu até com uma roupa rasgada. Mas sem Jesus ninguém entra no céu. Sem Jesus Cristo, a Bíblia fala, ninguém vai senão por mim. Ninguém. Sem Jesus ninguém entra lá. Não entra. Ele é a passagem. Amém, igreja? Eu quero convidar a igreja
Eu vou repassar para o pastor Emerson fazer a oração final, amém? Eu vou agradecer a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. As palmas logo em nome de Jesus, igreja. Amém, meus irmãos. Gratos ao nosso Deus pela bênção, pela oportunidade. Deus abençoe o nosso irmão e pastor Vanderlei pela palavra. E que o Senhor fale ao nosso coração de uma forma extraordinária. Eu não quero diminuir a pregação e a palavra do nosso irmão, mas ele confirmou o que eu senti no meu coração de ler apenas um versículo nesta noite. Apocalipse 21, 27 nos diz assim: e não entrará nela, na cidade que está nos céus, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia, Santo da verdade. Tua Só palavra os que estão escritos no livro da vida. maior revelação. Pai, é com alegria, Senhor, que estamos finalizando, ó Pai, esse culto nessa noite, encerrando esse culto, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Grato pela bênção, grato pela vitória do Senhor, grato pelo sustento. Pai, eu quero agradecer ao Senhor uma vez mais, em nome do Senhor Jesus. Continua sustentando, ó Pai, este projeto evangelístico aqui na cidade, meu Deus, da pequena cidade de São José. Meu Deus, que vidas e almas venham a ser tocadas pela Tua palavra e que essa palavra venha convencer corações, mentes e entendimentos. Em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar a igreja e esta pequena cidade nas mãos do Senhor, porque o